Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje aqui para o nosso quadro de avaliações, a gente está com o segundo Honda City que passa aqui no canal em um período muito curto. Isso mesmo, há pouco tempo atrás o Davi avaliou a versão sedã aqui da nova geração do Honda e agora chegou a vez de avaliar a versão hatch. Esse carro chegou aqui no Brasil com uma tarefa muito difícil, de substituir o Honda Fit, um carro que tinha muito sucesso por aqui, e também de chamar novos compradores para a Honda. E será que ele consegue fazer esse trabalho bem? Bom, acompanhe no vídeo de hoje que a gente vai falar sobre isso. Mas já deixa a sua curtida, se inscreve no canal e bora lá! E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. A versão hatch do Honda City aqui no Brasil é uma novidade. Só que quando você pega a história do carro desde lá dos anos 80, o City na verdade ele nasceu como um hatch, ele não era um carro sedã. Só que aí as coisas foram mudando ao passar dos tempos, ele ganhou a versão sedã, ele passou a ser exclusivamente um carro sedã, que foi também quando ele veio aqui para o Brasil no início dos anos 2000. Desde então, ele recebeu duas gerações exclusivamente sedã e essa aqui, a terceira geração vendida no Brasil, começou a ter essas duas opções de carroceria. A Honda tenta posicionar o Honda City hatch como um carro médio. E de fato, daqui a pouco vocês vão ver que ele realmente é maior do que os outros concorrentes. Mas ele não deixa de ser um carro com construção de hatch compacto. Isso fica muito claro na hora que você dirige. Falando em versões, o hatch tem as versões EXL e a versão Touring. Essa aqui que a gente está hoje é a versão EXL, a Touring sendo a topo de linha. Só que a versão sedã tem também a versão EX, que é uma versão mais simples do que essa EXL que a gente está aqui. Eu pessoalmente acho que seria muito legal se a Honda também colocasse a versão EX aqui para o hatch e pessoalmente acho que é uma questão de tempo, talvez ali na linha 2023, 2024, com o passar dos tempos, ele ganhe essa versão básica. Falando um pouco aqui sobre o lançamento, ele foi anunciado em 2021, a versão hatch começou a ser entregue no início de 2022 e é um carro que tem vendido relativamente bem. A versão hatch tem vendido menos do que a versão sedã, mais ou menos ali 75% das vendas, mas é um carro que somado ali hatch e sedã está vendendo mais do que o Toyota Yaris, que é o seu principal concorrente. Uma coisa que é curioso é que no Yaris o hatch vende mais e o sedã vende menos. E aqui no City é o contrário, o sedã vende mais e o hatch vende menos. Eu acho que isso pode acontecer por dois motivos. Primeiro, por uma característica mesmo da Honda, que há muito tempo não tem um carro hatch aqui no Brasil. Ele teve o Honda Civic lá nos anos 90 e depois só teve o Fit, mas com uma proposta um pouquinho diferente. E o segundo motivo é que o carro realmente ainda não é muito conhecido, sabe? As pessoas quando pensam Honda City, elas sempre pensam na versão sedã, não na versão hatch. Então esse carro aqui ainda tem aquela curva de conhecimento, um carro que está sendo muito falado, mas que ainda não é conhecido por todo mundo. E apesar de em foto, vídeo e até pessoalmente o Honda City hatch parecer um carro compacto, ele tem dimensões realmente bem avantajadas. É um carro que tem 4,34 m de comprimento. Para vocês terem ideia, ele é de 15 a 25 centímetros mais longos do que todos os outros concorrentes dele. E é um carro inclusive mais longo do que Renegade T-Cross, e com uma vantagem até grande. É um carro que tem um comprimento parecido com o que a gente encontrava nos hatches médios de 10 anos atrás, mas ainda assim ele é menor do que os hatches médios modernos, como por exemplo o Cruze Sport 6, que é quase 10 centímetros maior do que ele. Além de ser um carro longo, ele também é um carro relativamente alto, com 1,50 m de altura, e ele tem um entre-eixos muito bom, um entre-eixos de 2,60 m. Vale ressaltar que esse mesmo entre-eixos de 2,60 m também é compartilhado com o sedã e também é compartilhado com a nova geração do HR-V. Então todos eles usam a mesma plataforma e a Honda não usou aquela estratégia de alongar entre eixos para o sedã. Mas vou ser muito sincero, viu? Esses 2,60 m aqui já são mais do que suficientes. Embaixo aqui do capô, City Hatch tem sempre o motor 1.5 aspirado. Esse motor aqui também é compartilhado com o sedã e também é compartilhado com a nova geração do HR-V. De números, ele entrega 126 cavalos na gasolina ou no etanol e o torque varia um pouquinho, de 15,8 no etanol a 15,5 na gasolina.
É um motor bem moderno, ele é da mesma família do motor do antigo City e que também era usado no Fit, só que aqui ele teve uma evolução bem completa, seja nas partes internas dele ou seja nos periféricos. Então é um motor que roda mais liso, é um motor que agora tem injeção direta, então tem todo um funcionamento muito mais eficiente e muito mais potente, consegue entregar mais potência e mais torque em todos os regimes. Para o peso aqui do carro, né, que pesa 1.180 kg, eu acho que esse motor 1.5 é mais do que suficiente. Seria interessante se ele tivesse uma versão 1.0 turbo? Cara, poderia até ser, mas a verdade é que esse motor 1.5 aspirado consegue garantir um consumo de combustível avassalador para esse carro e, além do mais, uma simplicidade de manutenção um pouquinho maior do que o turbo. Mas se tratando de Honda, né, a gente pode garantir que a confiabilidade desse motor aqui vai ser uma coisa bem positiva mesmo no longo prazo. Falando um pouquinho sobre o design também, né, nessa nova geração o City manteve essa linha aqui de ter essa grade cromada aqui na frente. Eu pessoalmente acho que é um pouco exagerado, principalmente dependendo da cor do carro. No branco ele fica aqui um pouquinho mais discreto, mas quando o carro é pintado de preto, azul escuro, ele chama muita atenção e não acho que combina tanto com um design um pouco mais esportivo que a gente espera de um hatch. Porém, por outro lado, a gente também não tem aquele design mais sóbrio, mais carro de família igual que a gente tinha no Fit. Então, quando a gente fala do design, o City realmente é um carro que vai trazer aqui novas pessoas para a Honda, né? É um carro que ficou bonito, tem algumas dimensões que não são tão legais, principalmente por conta das rodas e pneus que são um pouquinho menores, mas é um carro bem bonito, bem agradável, que até tem um visual aí esportivinho que combina com essa categoria dos hatches compactos. E aqui no interior do Honda City Hatch, né, a gente está na versão XL, então na versão hatch é a versão de entrada, só que na sedã é a versão intermediária. E exatamente por isso a gente tem alguns equipamentos aqui que não são encontrados na versão EX, como por exemplo o banco de couro. Ainda assim, não é um carro que tem um baita conjunto de equipamento, ele tem um conjunto apenas justo, né? Vidro elétrico nas 4 portas, retrovisores elétricos com rebatimento, ar-condicionado digital, central multimídia, painel digital, câmbio automático, piloto automático, volante multifuncional, mas não é aquele carro mega equipado. Ele deixa algumas coisas a desejar que você só vai chegar na versão Touring, por exemplo, as assistências de direção, né, o conjunto do Honda Sense. Tudo bem ser exclusivo para a versão topo de linha, mas não vale esquecer que a gente está falando de um carro de 120 mil reais aqui, né? Então não é um carro barato nessa versão XL. Mas bora lá. Esses bancos aqui de couro, eu não tive problema com eles, eu achei eles muito confortáveis. Talvez aqui eles pudessem ser um dedinho mais longos, mas ainda assim eles dão um bom apoio aqui para minha perna. De lombar também um bom apoio, não é aquele banco que te cansa, ele tem um bom apoio lateral. Só que, ainda falando da ergonomia, tem alguns probleminhas. Primeiro deles, o cinto. O cinto de segurança dele não tem ajuste de altura. Para mim, ele até ficou na altura certa, tá vendo? Olha, ele não é daqueles cintos que vai pegar aqui no meu pescoço, mas não deixa de ser uma coisa um pouquinho chata. Falando um pouquinho aqui do volante também, né? É um volante que tem ajuste de altura e de profundidade. Então, nada muito diferente do que a gente espera nessa categoria. Eu achei aqui que ele tem um movimento até bem legal, não é um movimento curto não. Para mim, esse volante ficou na posição perfeita. O Davi, porém, ele gostaria que o volante ficasse um pouquinho mais perto. Não porque estaria numa posição que não é segura, muito longe disso, mas por questão de conforto mesmo. Para mim, porém, olha, tá excelente. Não tive problema aqui com esse volante, mas vale a ressalva que pode não ser assim para todas as pessoas. O banco também tem ajuste de altura, então eu estou aqui na posição mais baixa e eu posso levantar ele bastante. É um banco que tem uma boa amplitude de movimento de altura, porém, onde ele não tem uma amplitude tão boa assim é na distância. Repara, eu sou uma pessoa de 1,77 m, eu não costumo ficar com o banco tão longe. E entre a posição que eu dirijo e a posição máxima, tem só 2 pinos de ajuste aqui no trilho. Então, essa é a posição mais distante que eu poderia ficar. E olha, eu com 1,77 m, ainda assim, eu estou numa distância que é ok para mim, ainda é aceitável. Então, se você está falando aí de uma pessoa de 1,85 m, ou então uma pessoa maior, né, mais corpulenta,
isso pode vir a ser um problema. O que não faz muito sentido, né? Porque o Honda City hatch tem muito espaço lá atrás. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Uma coisa que é bem legal aqui no City Hatch que vem de série é o painel digital e a chave presencial, né? Seja na versão XL ou na Touring, esses dois equipamentos já vêm. Chave presencial aqui tem o abertura e fechamento por botão, mas basta você chegar perto do carro que ele já destrava para você. Então, funcionalidade bem legal. Para você ligar o carro também, basta clicar o botão aqui Start Stop. E com isso, pisando aqui no freio, o carro já liga para você. Eu gosto pra caramba dessa animaçãozinha aqui que o painel digital faz e, no geral, eu gosto bastante do funcionamento desse painel digital mesmo. Como ele fica dentro desse cluster fechado e ele tem a tela mais o velocímetro ali analógico, faz com que ele tenha que ter um contraste de preto legal, né? E para ele ter essa visão mais transparente, né? Mais invisível aqui. E eles conseguiram isso de uma forma bem bacana. No lado esquerdo aqui, né, onde a gente tem o conta-giros, você tem as funcionalidades do computador de bordo, né? Ele não é um painel digital personalizável, mas você consegue ver o computador de bordo aqui dentro e mudar um pouquinho a visualização que você tem na parte interna. Então, basta você clicar aqui no botão da casinha e você consegue ver a versão do tacômetro, que é a mais simples, a visão de alcance e consumo, que você consegue ver aqui consumo A, consumo B, e também você tem ali o consumo instantâneo. Uma visão ali de velocidade média e tempo, que também compartilha aí os mesmos marcadores de odômetro parcial A e B. Medidor de força G, que é uma coisa incrível aqui para um carro com uma pegada super esportiva. Não, né? Mas é uma curiosidade interessante de você ter aqui. O aviso do cinto de segurança, que é muito legal aí se você tem uma família, né? Você quer garantir que seus filhos estão com o cinto de segurança ali o tempo todo. Aqui você consegue mexer um pouquinho nas configurações do painel e do veículo. Você tem aqui uma forma de personalizar também, então você consegue colocar, colocar aqui cada um dos pedacinhos ali do cluster para aparecer, e você tem aqui a visão de advertências, né, que é caso tenha alguma coisa errada no carro. Além dessa parte personalizada aqui, vou deixar aqui na parte do tacômetro, a gente também tem um marcador digital de combustível aqui embaixo. Vale ressaltar que o tanque de combustível desse carro é bem pequeno, são só 39 litros, é menor inclusive do que o sedã, uma coisa curiosa, já que o tanque de combustível deles fica na mesma posição. E aqui você tem o odômetro geral, temperatura, indicador de marcha e o velocímetro ali do lado direito. Passando aqui para o volante, a gente tem aqui do lado esquerdo as configurações da central multimídia e do computador de bordo, né? Então, passar música, aumentar volume, ir para a home, e aqui também os de ligação, né, para você atender e negar chamadas. E do lado direito aqui a gente tem o piloto automático. Vale ressaltar que nessa versão XL o piloto automático não é adaptativo, é um piloto automático convencional, mas quando a gente está falando da versão Touring, que é a topo de linha e tem o pacote Honda Sensing, né, a gente está falando aqui de um carro que vai ter o piloto automático adaptativo e adaptativo daquele completo mesmo, que chega a parar o carro e voltar caso seja necessário. Ainda assim, interessante que você tenha essa opção aqui. Outra coisa que você tem no volante que não é mais vista em todos os carros aqui é as borboletas para troca de marcha, né? A gente está falando de um carro com câmbio CVT que simula até 7 marchas, né? Quando você está ali em regimes um pouco mais pesados, ou que simula também na hora que você puxa as marchas aqui na borboleta. Muito dificilmente você vai utilizar isso aqui, né? O câmbio é bem inteligente, ele sabe usar bem as marchas, mas não deixa de ser uma coisa interessante de se ter. O que não passa uma sensação de luxo tão grande, porém, é a central multimídia, né? Aqui no centro do painel a gente tem uma central multimídia que tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Então, falando aqui unicamente de tecnologia, de conectividade, ela não deixa muito a desejar, mas ela tem um visual um pouquinho datado, além de não ser uma central multimídia muito rápida, né? Porém, ela tem aqui as funções básicas, né? Então você tem aqui função de rádio, de função de USB, né? Você usa através dessa entrada USB que fica aqui embaixo. Ele tem 2 entradas USB, uma para carregamento de celular e uma para conectividade. Além disso, ele também tem um Bluetooth, né? Então se você quer conectar um aparelho via Bluetooth sem Android Auto e Apple CarPlay, você também consegue. E você tem aqui algumas funções aqui básicas de personalização. Uma coisa que eu gostei dessa central multimídia, né, que apesar dela ser uma central simples, ela tem aqui os botões Home, Back, o de ligar e desligar a tela de forma fácil, né, com botões físicos, e o próprio ajuste de altura aqui, né, do volume
também é uma rodinha física. Então você não fica dependendo daqueles controles touch que você tem que ficar apertando ou então ficar esfregando, que nunca é legal nas nossas vias esburacadas. Aqui embaixo, ar-condicionado digital, é um ar-condicionado digital automático de uma única zona. Então aqui do lado de cá você controla a temperatura e do lado de cá você controla o ventilador. É interessante falar que esses joysticks aqui, né, essas funções aqui de mexer no ventilador, elas têm uma sensação de qualidade muito boas, né? Seja pelo barulho que elas fazem ou até mesmo pelo feedback que elas dão. Reparem, quando eu aumento a temperatura, ela fica vermelha, e quando eu diminuo a temperatura, ela fica azul. Então é bem legal, dá uma impressão aqui de uma coisa um pouquinho mais bem pensada, e para você ligar e desligar, é só você apertar desse outro lado. E seguindo aqui no console central, né, um porta-objeto aqui que é bem raso, mais grande, então dá para você colocar aqui uma moeda, uma chave, alguma coisa assim. Vale ressaltar só que ele vai fazer um pouquinho de barulho se você colocar alguma coisa metálica. Aqui a gente tem 2 portas celulares, né? Nessa versão XL, eles são bem baixinhos, né? Na versão Touring a gente tem aqui o encosto de braço, então faz esse suporte também ser um pouquinho mais alto. Eu tinha gostado bastante na versão Touring, mas nessa aqui eu acho que ele deixou um pouquinho a desejar, né? Por mais que ele segure o celular, ele fica batendo aqui no freio de mão, não sei, não achei tão legal assim. E aqui atrás, mais 2 porta-copos que podem ser usados tanto por quem está aqui na frente, ou também por quem está lá no banco de trás. Falando do acabamento aqui das portas, né, a gente tem plástico rígido aqui na parte de cima e a gente tem toda essa parte aqui de vinil, né, o mesmo material que é usado no banco. Passa uma impressão aqui de qualidade bem legal e essa mesma característica também segue aqui para o resto do painel, né? Então a gente tem essa faixa aqui, olha, que é em vinil com uma costura, então tem aquela impressão de soft touch. E também bons plásticos, né? Aqui um plástico um pouquinho mais liso, aqui um plástico um pouquinho com sensação de pele e aqui também um plástico rígido, né? A gente não tem aquele bonezinho acolchoado. A verdade é que para o padrão dos carros japoneses, o Honda City é um carro bem acabado não só em construção, mas também em materiais, em visual. É um carro que passa uma impressão um pouquinho melhor. Em linha também com o que a gente encontra em outros carros da Honda, né? Você pega o HR-V, você pega o Civic, também são carros que se destacam pelo visual mais luxuoso no interior. Realmente um banho aí frente ao Yaris e até mesmo outros carros aí que tem um visual um pouquinho, materiais um pouquinho mais simples no interior, como por exemplo o Polo. Aonde o City Hatch impressiona, porém, é no espaço traseiro. Eu vou ser muito sincero com vocês, é simplesmente absurdo o espaço que esse carro tem atrás aqui. No bom sentido, é muito, muito grande. A gente está falando de um carro que vai ter 12 dedos de espaço entre o joelho e o banco da frente, configurado para mim, que tem 1,77 m, sentado atrás de mim mesmo. Que ainda assim eu vou ter um espaço razoável para o pé, mesmo na posição mais baixa do banco e mesmo tendo um tanque de gasolina aqui embaixo, né, uma configuração diferente da maioria dos carros. E lateralmente também ele não é um carro estreito, então você tem um bom espaço lateral aqui. Algumas ressalvas que valem a pena ser feitas é que o assento do meio, ele é um assento bem estreito, bem alto e bem duro. Então se é um carro que vai levar 4 pessoas aqui com um conforto fora do normal, o quinto ocupante, porém, já vai sofrer um pouquinho. Algumas comodidades aqui atrás também fazem um pouco de falta, como por exemplo a saída de ar ali no túnel central e tomada também. Coisa que, principalmente a tomada, né, uma tomada USB, uma tomada 12 volts, é uma coisa básica que a gente já espera de um carro praticamente de entrada moderno, com um projeto moderno, e aqui o City fica devendo. O acabamento da porta segue o mesmo padrão lá da frente, então ele tem essa parte aqui do meio também com um tecido, né, acolchoado, e o resto de plástico duro, tudo preto. Tem portas revistas aqui atrás do banco do motorista e do passageiro. Alça aqui de teto para os 4 passageiros. Espaço de teto aqui também bem razoável, tenho 4 dedos aqui entre minha cabeça e o teto. Espaço bem melhor do que a gente encontra no sedã, por exemplo, onde eu teria aqui menos da metade desse espaço. Cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, e nessa versão aqui, ao contrário da sedã, a gente tem um encosto de cabeça ajustável, né? Então você consegue ajustar a altura dele. No sedã, porém, a gente tem aquele encosto de cabeça fixo para os 3 ocupantes, que acaba sendo um pouquinho chato.
Falando do pacote de segurança, aqui a gente tem 6 airbags, ABS, EBD, controle de tração e controle de estabilidade. É um pacote bom, um pacote básico mais completinho, e as versões ali mais completas, a Touring vai ter também o Honda Sensing, né, com aquelas assistências semi-autônomas, né, de frenagem automática, sensor de troca de faixa, a Cornering Light, piloto automático adaptativo e outras tecnologias aí que já são esperadas de um carro de 120 mil reais e que a gente não tem aqui na DXL, mas por 10 mil reais a mais você consegue ter ela na Touring. Só que o grande diferencial aqui da versão hatch frente a sedã, e talvez uma das coisas que mais remeta à tentativa da Honda de substituir o Fit com esse carro, são os Magic Seats. E o Magic Seats é a tecnologia de bancos reclináveis aqui da Honda. Mas você pode parar para pensar, pô, mas banco reclinável todo carro tem. Mas seu carro faz isso? Eu duvido muito. Isso aqui é uma tecnologia exclusiva da Honda, patenteada, e que é usada também no Fit, no HR-V e em alguns outros modelos da linha. Eu consigo dobrar o banco aqui na configuração 70-30, né, ou seja, do motorista do meio ou do lado do passageiro, e fixar ele aqui em cima. Isso faz com que você abra um espaço super amplo aqui, que para quem é pai de pet, pai de planta, ou que viaja bastante com malas grandes, consegue fazer esse carro aqui ter uma praticidade sem igual. Aqui do lado do passageiro eu também consigo fazer o mesmo movimento, então consigo puxar o banco e travar ele aqui em cima. E o banco da frente também é reclinável. Reparem, se eu precisar de levar uma coisa um pouquinho maior, eu posso reclinar esse banco e ter todo esse espaço aqui para colocar um objeto mais longo. E além de reclinar para trás, a gente também consegue reclinar o banco traseiro para frente. Então olha, eu consigo destravar, colocar ele aqui na posição, seja do motorista, seja do lado do passageiro, e eu consigo, através das travas que tem aqui em cima, olha, deitar o banco até ele ficar plano com o assoalho do porta-mala. Consigo fazer isso aqui, olha, dos dois lados. E com isso você tem um espaço muito legal aqui atrás e com a mais, né? Ou você pode pegar o banco aqui do motorista e do passageiro e dobrar aqui para trás. Então você consegue até mesmo, olha, tirar o encosto de cabeça, e com isso você tem um espaço aqui gigantesco. Você consegue levar uma cortina, um taco de beisebol gigante, uma bandeira, sei lá o que você vai fazer. Só que realmente isso aqui é uma coisa sem igual. Eu não conheço nenhum outro carro que consegue fazer isso com tanta facilidade quanto os carros da Honda. E para muita gente, né, principalmente para quem tem aí um uso mais diverso do carro, isso acaba sendo um diferencial bem bacana. Para você voltar com as coisas para o lugar, não tem muito segredo também, né? Coloca aqui o encosto de cabeça, puxa o banco para o lugar, e aqui os bancos traseiros para você travar, basta você empurrar. O cinto de segurança fica um pouquinho preso, né? Aqui a gente não tem um espaço para travar ele aqui nos cantos. Talvez pudesse ser uma pequena melhoria aí que a Honda pudesse fazer, mas não deixa de ser uma tecnologia muito legal e muito bacana. O que a Honda deixa devendo, porém, é o espaço do porta-mala. Aqui a gente tem apenas 268 litros de capacidade. É um porta-mala bem acabado? Sim, é um porta-mala bem acabado. Então a gente tem todo aqui o carpete na parte de baixo, no encosto do banco. A gente tem aqui uma tampeta bem bacana. A gente tem batentes em plásticos na parte de baixo. Então, porta-mala bem acabado, com iluminação, porém com um tamanho que deixa bastante a desejar. Menor aí mesmo do que todos os carros da categoria praticamente. E fica mais ou menos em linha aí com o Peugeot 208, e que isso vale ressaltar, não é um ponto positivo, né? O 208 tem um porta-mala bem pequeno. O que mais impressiona aqui no City não é nem que o porta-mala deles tem só 268 litros, mas sim a escolha de packaging que a Honda fez aqui, né? Packaging é como você utiliza o espaço interior do carro. Então eles priorizaram muito o espaço do banco traseiro, só que eles simplesmente esqueceram aqui do porta-mala para um carro grande, espaçoso e que não tem muito espaço aqui. O que salva o City, porém, é o fato que ele tem os Magic Seats. Então, apesar de deixar a desejar, pelo menos você não vai ficar na mão. Bora então dar a volta aqui
No Honda City Hatch, interessante mostrar aqui que o botão Start Stop, né, ele fica piscando enquanto você não está com o pé no freio, meio tipo, me ligue. É bem legal, eu gosto disso, um detalhe interessante. E para você ligar, basta você clicar o botão, colocar o carro no drive e tá pronto. Essa versão aqui, né, a XL, ela tem sensor de estacionamento e ela tem câmera de ré. Ela tem as duas tecnologias. A versão Touring também, só que a versão EX do sedã, ela só tem câmera de ré, sem o sensor de estacionamento. Novamente, não é uma versão que está disponível aqui no hatch, essa é X, mas eu acho que seria uma adição interessante para a linha. E bora lá. Qual que é a primeira impressão que você tem aqui na hora que você está dirigindo o Honda City? Bom, a impressão é que é um carro muito justo, um carro muito competente, um carro que tem todas as características que você espera de um bom carro para a cidade. E o que eu falo com isso, né? Eu falo que é um carro que tem um motor que funciona de uma forma suave, que tem um câmbio automático que funciona como um câmbio automático deve ser, então que você não precisa ficar pensando nas trocas de marcha. É uma direção que tem um funcionamento bem dentro do esperado também, não é uma direção muito rápida, né? Uma direção que vai te dar cabeçada ou qualquer coisa desse tipo, e ao mesmo tempo também não é aquela direção letárgica. Sem contar que ela tem também um peso muito legal, seja em velocidades mais baixas ou mais altas, você tem aqui um peso bem bacana. E pedal do acelerador e freio, sem grandes destaques. Tudo funciona como você espera. Um freio bem dosado, um acelerador bem dosado e por aí vai. Bom, terminei aqui a nossa volta já em 2 minutos. Não, eu acho que vale a pena entrar um pouquinho mais em detalhe em cada um desses pontos para explicar para vocês por que cada um deles é tão bem encaixado um no outro. Começando pelo principal, que é o motor. A gente está falando de um motor 1.5, 16 válvulas com injeção direta. Ou seja, um motor que tem as tecnologias necessárias para conseguir entregar uma boa potência e um bom torque. E de fato ele consegue, né? Principalmente para o motor 1.5, que é um motor relativamente pequeno, a gente está falando aí de 126 cavalos, a gente está falando de quase 16 kg de torque. Então, um desempenho bem bacana aqui pela litragem do carro e que você consegue ver esse desempenho sendo entregue de uma forma bem linear. Então, na hora que você acelera, olha, eu vou dar uma aceleradinha rápida aqui porque a gente não está com muito espaço, olha. Ele sobe o giro e ele empurra bem. Quando você está em giros mais altos, ele começa a simular as marchas e fazer as trocas para você. É um motor que grita um pouquinho? É um motor que grita um pouquinho, né? O isolamento acústico desse carro não é dos melhores, mas ainda assim é bem melhor do que a gente encontrava, por exemplo, nos primeiros HR-Vs. Motor, então, é isso. Eficiente, em boa entrega de potência e um consumo muito legal. Mas o consumo falo para vocês um pouco mais tarde. Falando agora sobre o câmbio, né? Vocês viram aqui o câmbio CVT automático, simula até 7 marchas. Não é um câmbio que tem 7 marchas de fato, né? Na verdade, eles são 2 polias, né? Que com uma cinta no meio, que elas vão mudando as dimensões para você simular essas marchas. É um câmbio continuamente variável. Isso faz com que ele consiga manter a rotação ideal a todo momento. Você está andando de leve, ele vai manter a rotação aqui por volta dos 1.400, 1.700 giros. Você está precisando de um pouquinho mais de potência, ele vai subir a rotação lá para os 2.500, 3.200. E você está precisando de potência plena, né? Vai pisar forte no carro, aí ele vai jogar lá para cima, ele começa jogando a rotação lá para cima para te dar um máximo de potência e de torque, e depois, para te dar um pouquinho mais de conforto ao rodar e até mesmo evitar que o câmbio aqueça, ele começa a simular essas trocas de marcha, simulando essas 7 marchas, né? Você também consegue controlar e simular essas marchas através do volante. Então você tem aqui 2 borboletas onde você consegue reduzir e também subir de marcha. Na alavanca central aqui você não tem nenhum tipo de modo de seleção de marcha. A única coisa que você tem é o modo S, né, o modo Sport, que faz com que o carro mantenha rotações ali um pouquinho mais altas. Além do modo S, você também tem o modo Econ, na verdade, né, que você também seleciona aqui
pelo painel central, só que em vez de ser pela alavanca, por um botão. E esse modo Econ ele vai fazer com que o carro fique com o acelerador um pouquinho mais lento, ele mantém as marchas um pouquinho com rotação mais baixa e vai fazer com que o carro consuma menos combustível, sim. Mas, como a gente está falando de um carro muito econômico, eu acho totalmente dispensável. Assim também como o modo S também é totalmente dispensável, porque a gente está falando de um carro que tem uma transmissão muito inteligente. Então é só você pisar um pouquinho mais que o carro vai responder rápido e logo depois ele já vai jogar a rotação para baixo para voltar a economizar combustível. Então, muito inteligente esse motor e esse câmbio. Suspensão. Suspensão desse carro aqui é bem diferente do que a gente encontrava nos Hondas antigos, né? A gente, geralmente na Honda, a gente tinha carros que eram bem duros, eram conhecidos por serem carros duros. Seja o Civic, seja o próprio City, o HR-V da primeira geração, né, as primeiras unidades, todos eles eram conhecidos por conta dessa suspensão um pouquinho mais rígida. Só que a Honda foi, durante os anos, né, com o passar dos anos, mudando um pouquinho essa cabeça e começando a fazer carros com suspensões bem melhores, bem mais confortáveis. E aqui no City, eu acho que eles conseguiram um peso legal. A gente tem uma suspensão que ela é um pouquinho mais rígida, sim, você repara isso em alguns momentos, mas ela é bem confortável, ela não passa nenhum tipo de desconforto aqui para você. Seja desconforto de buraco, de valeta, de imperfeição, de piso com paralelepípedo, nada disso vai se tornar desconfortável aqui do lado de dentro. Porém, poderia ser ainda melhor se o carro tivesse pneus mais altos. Por que eu falo isso, né? Poxa, se eu estivesse falando aí de um carro, sei lá, com uma roda aro 17 aqui, 18 talvez, e tivesse um pneu de perfil mais baixo, aí o problema seria da roda e não do pneu, né? O conjunto poderia ser grande, mas como a roda é grande, acaba que o pneu tem que ser pequeno. Porém, a Honda escolheu aqui uma roda aro 16 e com um pneu que, além de ser estreito, né, um 8.5, ele também tem um perfil bem baixo. Eu acho que isso gera dois problemas aqui no City, né? Primeiro é que ele tem um pouquinho mais de dificuldade de passar em buraco, né? Como o conjunto de roda e pneu é menor, ele sente buracos com mais força do que se a gente tivesse um conjunto maior que consegue quase passar por cima desses buracos. E o segundo é uma parte um pouco mais estética, né? A gente tem ali aquela sensação de rodinha para carrão, que é uma coisa que as montadoras no geral estão evitando bastante de fazer, né? Estão até indo para o caminho contrário, que é ter aquelas rodonas, aqueles conjuntos de roda e pneu grande, né? Que passa a impressão de um carro mais robusto. Eu acho que talvez essa questão das rodas seja um dos motivos que faça com que o Honda City pareça ser, na hora que você olha para ele, um carro menor do que ele de fato é quando você olha a ficha técnica, né? E as dimensões do carro. Mas, tirando essa pequena ressalva aí dos pneus, acho a suspensão desse carro muito boa, muito confortável, seja para a cidade ou seja para a estrada também, em velocidades um pouquinho mais altas. Direção. A gente está falando de uma direção elétrica, uma direção que é bem levinha em manobra, só que sem ser aquele leve e desconfortável, uma direção com um peso normal e que na hora que você ganha velocidade, ela vai ganhar um pouquinho de peso. Não é uma daquelas direções que tem centragem muito forte, né? Então você vira, ele vai voltar o volante suavemente, só que ele vai voltar, ele não vai ser aquela direção igual da Nissan, por exemplo, que você vira e o carro, você tem a impressão que o carro vai continuar virando, ele não centraliza de novo. Então é uma direção que não vai te fazer cansar e que também vai te dar uma boa sensação do carro, né? Você vai ter aqui um bom feedback do asfalto, um bom feedback de buracos, um bom feedback de quando você está perdendo a tração do carro. Realmente muito bom mesmo. E os pedais são daquele tipo que você nem repara que eles existem, que, na minha opinião, é o que todo pedal deveria ser. Porque o pedal é o principal contato que você tem com o carro, né? É onde você acelera e freia, onde você consegue fazer com que ele ande aí no ritmo que você quer. E quando você não percebe o funcionamento do pedal, significa que está tudo do jeito que deveria ser. Então um freio super bem dosado, ele é suave no início e vai ficando mais forte conforme você pisa, sem dar cabeçada e sem ser aquele pedal vazio, né, que você parece que não tem um feedback bom. Acelerador também, um acelerador suave, que no modo Econ fica um pouquinho letárgico demais, então a minha sugestão é usar ele no modo normal. Bom, e depois de sofrer um totozinho aqui de uma pessoa enquanto estava parada no sinal e a pessoa parou de frear e o carro começou a chegar para trás, vale a lembrança aí, gente, preste atenção no trânsito, evitem de bater no carro do coleguinha.
Hora então de falar o que a gente encontrou aqui de consumo, né? A gente está falando aqui do City de um carro pouco rodado, né? Então um carro que está ainda com menos de 5.000 quilômetros rodados. É de se esperar então que a gente vai ter uma melhora nesse consumo com o passar dos tempos. Nada muito diferente, mas uma pequena melhora. E o que a gente encontrou aqui? O lado positivo, né? A gente está falando de um carro econômico em todas as situações. Só que com o trânsito pesado, ele tem um destaque especial. Quando a gente está realmente com tudo parado, ruas de bairro, muito trânsito, muito problema, que ele para e volta o tempo todo, ainda assim é um carro que vai fazer na faixa de 8 km por litro na gasolina. Isso pensando num trânsito realmente bem pesado. Num trânsito médio, é um carro que vai fazer por volta dos 12 km por litro. Isso eu falo de um cenário um pouco mais realista, né? Pega um pouquinho de avenida, um pouquinho de rua de bairro, um pouquinho de trânsito, umas horas um pouquinho mais leves. Então é um carro que vai ter um consumo bem legal. E na hora que a gente fala de consumo leve mesmo, pegando aí a avenida um pouquinho mais livre, em horários aí de final de semana e tudo mais, é um carro que vai fazer por volta dos 13 km por litro. Na estrada, porém, a gente conseguiu rodar muito pouco aqui com esse carro, né? Então vou trazer um pouco dos números do sedã, que não deve ser muito diferentes daqui. O sedã fez 18 km por litro na gasolina, aqui também a gente deve fazer por volta dos 17,5, 18 km por litro. Não deve ter muita diferença entre os dois. E é um carro que, como um todo, é muito econômico. Isso mostra como que você não precisa necessariamente de um motor turbo downsizing 1.0 para você ter um bom consumo de combustível. É possível ter um bom consumo mesmo com o motor aspirado, desde que seja um motor aspirado e moderno. E é claro, o motor aspirado ainda tem a vantagem que, se você pisar muito, ele não vai beber muito. Ao contrário do turbo, que é econômico em baixas rotações, em baixos regimes, mas que na hora que você pisa, ele cobra um pouquinho do seu preço. Então, consumo realmente muito bom e aprovado aqui no Honda City. Chegada ao fim aqui da nossa volta com o Honda City Hatch EXL, hora de falar os temidos pontos positivos e negativos aqui desse novo hatch da Honda. Começando aí pelos pontos positivos, né? Nada muito diferente do que a gente esperava. A gente está falando de um carro que, primeiro de tudo, tem um conjunto mecânico muito coeso. Quando eu falo de conjunto mecânico, eu falo de tudo: motor, suspensão, câmbio, direção, pedais, tudo é muito bem casado. A gente tem um motor eficiente, que tem um desempenho razoável, que tem um consumo de combustível muito bom. A gente tem um câmbio CVT que simula marchas, então faz com que você tenha um conforto acústico um pouco melhor, que tem um funcionamento bem melhor do que os CVTs antigos da Honda. A gente tem uma suspensão que é sim um pouquinho mais firme, mas que ainda assim é bem confortável, uma direção que funciona conforme esperado, pedais de acelerador e de freio que também funcionam conforme esperado. Então todo um conjunto muito coeso, muito bom. O segundo ponto positivo dele, sem dúvida alguma, é o espaço traseiro. E por que o espaço traseiro e não o espaço como um todo? Porque aqui na frente e no porta-mala ele deixa um pouquinho a desejar. Mas para quem vai aqui no banco traseiro, cara, é impressionante. É muito espaçoso. É mais espaçoso do que qualquer outro hatch na categoria. É mais espaçoso do que sedã. É mais espaçoso do que quase todos os SUVs. É realmente um ponto fora da curva. É tão espaçoso, mas tão espaçoso, que a Honda, inclusive, poderia ter aberto mão um pouco disso para dar mais espaço para o porta-mala. Mas isso é um papo para daqui a pouco. Terceiro ponto positivo dele é a praticidade, a versatilidade. Então a gente está falando de um carro hatch, um carro que não é extremamente longo como o sedã e que ainda assim você consegue ter uma utilização de espaço aqui como nenhum outro. Você consegue usar os Magic Seats aqui para levar objetos grandes, você consegue usar aqui a altura dele um pouquinho mais alta com o Magic Seat para levar planta, para levar cachorro, para você não precisar de colocar coisas que sujam um banco em cima do banco e sim no assoalho. Então uma utilização aí muito prática que lembra aí do Honda Fit, né, que tinha também a praticidade, a versatilidade como um dos seus principais pontos positivos. Mas nenhum carro é perfeito e o Honda City também vai ter os seus pontos negativos. Sendo o primeiro ponto negativo dele a falta de porta-mala. Como eu tinha comentado com vocês, espaço traseiro é muito bom, só que o packaging, né, a forma com que a Honda utilizou o espaço não é tão bom assim. Então você abre mão aqui do espaço
do porta-mala para ter um bom espaço aqui no banco traseiro e faz com que ele tenha um dos menores porta-malas da categoria. Já o segundo ponto negativo dele é o custo-benefício. Eu estava até conversando com o Davi aqui, né, se o correto seria colocar o preço ou o custo-benefício como ponto negativo, e eu decidi colocar como custo-benefício mesmo. Por quê? A gente está falando de um carro de 120 mil reais. 120 mil reais para uma versão topo de linha de um hatch compacto, que é um pouquinho mais espaçoso, que tem toda a confiabilidade de um Honda, seria um preço aceitável. Mas a gente está falando de 120 mil reais para a versão XL e não para a versão Touring. Então a gente está falando de um carro que tem um pacote apenas razoável de equipamento com um preço de um pacote excepcional. Então vale deixar esse ponto aí de atenção. E o segundo ponto de atenção aqui que vale a pena ser colocado também, mas que eu não acho que é um ponto negativo, mas aí uma coisa que tem que ficar na sua mente, é o tamanho do tanque de combustível. A gente está falando de um carro que tem 39 litros de tanque. Ou seja, um carro que com etanol vai ter uma autonomia um pouquinho mais limitada. Então, se você é uma pessoa que gosta de viajar bastante, uma pessoa que gosta de usar etanol, vale deixar essa informação aí na sua cabeça e considerar na hora que você estiver fazendo uma viagem. E já que a gente está falando aqui de autonomia, né, vamos começar as nossas perguntas e respostas aqui, respondendo o Ernesto, que perguntou sobre a autonomia do carro, considerando o volume útil. Ou seja, quantos quilômetros você consegue rodar até o carro chegar na reserva. Bom, a gente está falando de um carro de 39 litros de tanque, mais ou menos 7 litros de reserva, ou seja, fazendo 18 km por litro na estrada, a gente conseguiria rodar 575 km até o carro chegar na reserva. Eu acho que na gasolina é uma autonomia razoável. Porém, no etanol a gente estaria falando de algo na faixa dos 410 km. Então, aí sim já começa a ser um pequeno problema. Por exemplo, não daria para você fazer a viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. Então, você teria que abastecer no meio do caminho e passa a ser uma coisa um pouquinho chata. Respondendo outra pergunta aqui também, é do Carlos. Ele perguntou sobre os números de venda, né? O hatch ele tem vendido menos do que o sedã, mas isso em boa parte provavelmente por causa da própria maturidade aqui no mercado, né? O hatch chegou depois do sedã e as pessoas ainda não conhecem muito esse carro, né? Tem aquela curva de adoção e provavelmente, eu imagino, que o hatch vai ter números bem parecidos com os sedãs aí nos próximos meses, já no início de 2023. E respondendo ao Cláudio, ele perguntou sobre o entre-eixos, né? Ele falou que o entre-eixos do hatch, na visão dele, parece ser menor do que o sedã. E não, são 2,60 m de entre-eixos, seja na versão hatch, sedã ou até mesmo na nova geração do HR-V, que também compartilha a mesma plataforma e tem esse mesmo entre-eixos de 2,60 m. Essas perguntas foram enviadas pelos nossos seguidores através da aba de comunidades aqui do YouTube. Então, sempre quando a gente está com um carro novo para gravar, a gente manda uma foto lá, abre a caixinha de perguntas e você também pode mandar aí suas dúvidas sobre os próximos carros que a gente gravar. Basta se inscrever aqui no canal e acompanhar os nossos vídeos. E concluindo aqui o vídeo do City, então, né? O que faz você comprar ou não aqui esse carro? E para mim a grande questão é o preço. Porque se você está disposto a pagar os 120, 130 mil reais que esse carro pede, você vai ter aqui um conjunto muito bom. Um carro econômico, um carro que vai ter uma boa revenda, um carro confiável. Não tem muitos argumentos contra ele. Porém, se você está procurando pagar 110, 115 mil reais e está esperando ter um carro completo, aí sim o City não tem vez. É aquela velha jogada da Honda aqui no Brasil, né? Eles cobram caro aí para você comprar o carro, em compensação eles te dão um bom pós-venda e um bom preço na revenda. Olha aí para o seu bolso, vê quais são as prioridades e decida aí se você vai ou não de Honda City. Eu pessoalmente acho uma excelente compra e tenho aqui o meu selo de recomendação. Mas conta pra gente aí o que você achou da nossa avaliação, conta aí também o que você achou do Honda City. Se você tem um desses aí na garagem, conta como está sendo a sua experiência também. E a gente se vê no próximo sábado, meio-dia aqui no Drive On, com mais uma avaliação, seja de um carro hatch, sedã, novo, usado ou até mesmo fora do Brasil. Tchau, tchau!